É isso aqui, concorda? Sim. Eu sei que quando a partícula ela atinge a altura máxima, o que acontece com a velocidade aqui para a componente y? Dá zero. Pode ver seu caderno. Então a única componente de velocidade que vai ter aqui é a componente de quem? Componente x de velocidade. Então o primeiro passo para resolver um problema de lançamento oblíquo, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente decompor o vetor velocidade aqui. Ó. Então você decompõe esse vetor velocidade em uma componente aqui, que é a componente x, e essa componente que é a componente de y. Ok? Como você deve perceber, isso não é coisa mais que está batendo nisso. Por exemplo, esse cara é um cateto adjacente a φ. Logo a função é cosseno. Você vai tirar o cosseno de φ. Então a componente da velocidade V0x é V0 vezes o cosseno de φ. O valor da velocidade é 100 vezes o cosseno de φ, que é quanto? 0,8. Isso vai dar o quê? 80 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade Vx. Que ela é importante para quem? Para o alcance. Porque o alcance é dado pela componente x da velocidade vezes t. Só que esse t aqui, esse t, ele é o tempo que a partícula leva para o quê? Subir, mais o tempo que ela leva para descer. Com a altura é a mesma, o tempo que ela leva para subir é o mesmo que ela leva para descer. Então o primeiro passo é sempre tirar as componentes de velocidade. Essa componente é a componente do cosseno e essa é a componente do seno. Então a componente V0y vai ser quem? V0 vezes quem? O seno de φ. A componente V0 da velocidade está lá, 100. O seno do ângulo está lá garantido, 0,6. Dá quanto isso aqui? 60. 60 metros por segundo. Então, tendo essas duas velocidades, o que é necessário para encontrar a altura máxima? Qual é a interpretação para isso aqui? A altura máxima é exatamente quando a partícula atinge esse ápice aqui da bala, o ponto mais alto da trajetória. Existe uma equação, que é a equação de Torricelli, que nos dá, de uma maneira bem simples, estou usando o sinal menos só por uma questão de convenção, 2 vezes g vezes o y máximo. Porque a equação de Torricelli é uma equação atemporal, ou seja, não é necessário o tempo massivo para calcular a altura máxima. Então, ela é direta. Então, o que é que vai acontecer aqui? Lá na altura máxima, esse cara é zero, né? Porque, na verdade, esses aqui são os componentes y, né? Então, vai ficar 0 é igual. A componente V0y é 60. Então, vai ficar o que aqui? 60 ao quadrado menos 2 vezes o campo, vamos considerar 10, vezes a altura máxima. Isso vai dar 20y máximo é igual a 6 vezes 6, 36, né? Isso é 3.600, né? Logo, quem vai ser a altura máxima aqui? 3.600 dividido isso por 20, isso vai dar quanto, gente? 180. 180 metros. Então, 180 metros é a altura máxima que essa partícula atingiu. Agora, eu posso calcular a letra B. Só que a letra B, ela necessita do tempo de subida e o tempo de descida. Então, qual é a outra equação que eu necessito para calcular o tempo? Você tem 3 equações que vão ser importantes para o movimento.
Uma é a equação da velocidade. Eu vou botar um mais ou menos por uma questão de conversão sua. A outra equação é a equação de Torricelli, y, e a outra vai ser y igual a y0 mais o v0 yt, também uma questão de conversão, 1 meio de gt quadrado. Veja que a aceleração é a gravitacional. Então, para calcular um tempo que leva para subir, eu sei que no máximo da trajetória o vy é zero. Então, eu posso utilizar esta, já que a equação de Torricelli não é uma equação indicada, porque não tem tempo. Aí eu vou usar ela, ó. Vy é v0y menos, para a questão de conversão nossa, gt. A altura máxima isso é zero. A componente da velocidade y é 60, menos o campo. Logo, t dá quanto aqui? 6 segundos. Então, 6 é o tempo que ela leva para subir. Como a altura é a mesma, quanto ela leva para descer? 6. Então, quanto é esse tempo total aqui? 12. 12. Então, o tempo total é 12 segundos. Consequência disso, o alcance vai ser V0x vezes t. A componente V0x é 80. O tempo é quanto? 12. Quanto é que dá esse produto aqui? 16 a 1, né? 8, 96. 96 não. 960. 60. Então, está aqui um probleminha muito interessante. Ok? Pode anotar.